Como é difícil decorar o nome das estruturas anatômicas, não é mesmo? Mas e se ao invés da gente decorar, a gente entender a origem das palavras, a gente compreender um pouco sobre isso? É exatamente para isso que esse vídeo sobre etimologia anatômica vai servir. Bora pro vídeo! A etimologia nada mais é do que a parte da gramática que trata da história ou origem das palavras e da explicação do significado de palavras através da análise dos elementos que as constituem. As duas línguas clássicas, o grego e o latim, devem à anatomia quase que a totalidade dos seus termos. E como toda ciência, pujante de novas descobertas impelidas pela moderna tecnologia, a anatomia não pode escapar de inovações, correções e até mesmo eliminações de termos específicos que, embora consagrados, mostra-se-ão impróprios e incorretos depois de certo tempo. Gente, isso acontece muito com nomes de estruturas, por exemplo, epônimos, nomes de pessoas para designar estruturas anatômicas. Isso já caiu por terra, não é mais utilizado. Como, por exemplo, o famoso tendão de Aquiles, que hoje já não é mais chamado de tendão de Aquiles, e sim tendão de calcâneo. Então, alguns nomes de estruturas anatômicas vão se modificando ao longo do tempo. Então, o que acontece? Para que a dinâmica da nomenclatura anatômica acompanhe passo a passo o evoluir da ciência, a cada 5 anos em congressos mundiais, os anatomistas se reúnem para deliberar as modificações necessárias a essa coletânea de termos, modificando o que for necessário. E o primeiro termo que eu trago para vocês é exatamente sobre o abducente. O que é o abducente? Nada mais é do que um nome dado para o sexto par de nervo craniano. É o nervo abducente, que é responsável por inervar o músculo reto lateral do olho. Então, aqui a gente tem a representação desse músculo que é inervado pelo nervo abducente. Que abducente nada mais é do que ab para longe, né? E do cere conduzir, conduzir para longe. Ou seja, abduzir nada mais é do que o fato de você conduzir para longe, longe de onde? Da linha mediana a algo, uma estrutura, como, por exemplo, os nossos olhos. Então, o que esse nervo faz? Ele inerva o músculo lateral do olho, o reto lateral do olho, que abduz o bulbo do nosso olho, desviando o olhar de forma lateral, né? Vai fazer um desvio lateralmente do centro da nossa pupila, tá certo? Esse músculo aqui, chamado de músculo retrolateral do olho, ele já foi chamado de músculo amatórios, né? Ou também traduzindo como músculo dos amantes, né? Pela a sua ação produzir esse olhar aqui da imagem ao lado, que é o olhar de soslaio, um olhar que era atribuído a pessoas apaixonadas. Era uma expressão muito utilizada nos séculos passados. Uma outra estrutura importante e legal da gente comentar também é o manúbrio, né, que vem do latim manúbrio, significa empunhadura, cabo de espada. Se a gente parar para observar, o osso externo, né, composto por 3 partes, o Vessalio observou que essas 3 partes, e a parte mais superior, essa parte do manúbrio, era muito similar a uma arma que era utilizada pelos gladiadores, que era o punho de gládio, chamado também de manubre gladi. Então, essa estrutura, essa espada, como está na representação aqui ao lado, nada mais é do que uma antiga espada grega utilizada em combates pelos romanos, né? Que deu a origem a esses combatentes que chamaram de gladiadores. Então, o manúbrio nada mais é do que uma associação a essa espada utilizada na época. Esse outro termo, que é um dos meus favoritos, também é originado do latim, né, temporalis, que é relativo ao tempo.
que é o nome que é dado a essa região aqui acima da orelha, que designa o osso, a musculatura, mas especificamente a essa região, tá? Essa região acima da nossa orelha que é atribuída ao tempo. E por que ao tempo? Porque as marcas da nossa idade, o tempo, se manifesta geralmente nessa parte superior à nossa orelha, geralmente deixando os cabelos mais brancos, encanecendo os cabelos nessa região. Então, o anatomista que deu o nome para essa região de temporal, ele fez a associação dos cabelos brancos com o tempo de vida. Então, por isso, osso temporal, região temporal. E aí, você está gostando desse vídeo? Você quer mais vídeos como esse? Então deixa aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever nesse canal para você não perder os próximos vídeos. Quer deixar alguma sugestão de algum nome, de alguma estrutura anatômica que você queira saber a origem dessa palavra? Coloque aí nos comentários. Duodeno, uma outra estrutura, né, o iniciozinho aí do intestino delgado, a primeira parte do intestino delgado, né? Essa estrutura, a gente sabe que o intestino delgado ele é dividido em 3 partes, duodeno, jejuno e íleo, e o Herófilo, ele descreveu o duodeno como tendo o comprimento equivalente a 12 dedos colocados juntos, uns ao lado dos outros. Então, duodeno provavelmente vem do grego duodene, que significa a dúzia, ou seja, 12 dedos colocados uns aos lados dos outros para equivaler o comprimento deste órgão, dessa porção inicial aí do intestino delgado. E, por fim, a origem do nome do músculo bucinador, que no exército e nas cerimônias imperiais, bucinatórios, ele era o arauto, é aquele que tocava a trombeta, a bucina, esse instrumento que a gente está vendo aqui através dessa imagem. Então, esse aqui era o arauto, ele tocava esse instrumento, um instrumento de sopro, para chamar a atenção dos participantes. Ele era o oficial das monarquias, né? E diante de proclamações solenes, anúncio de guerras, de paz, informar o sucesso em batalhas, ele era o responsável por soar essa corneta chamada de bucina. Então, deu-se o nome para bucinador ao músculo responsável por desempenhar a força para tocar essa trombeta. Então, bucinador, né, vem de bucinare, que é soar a corneta, e o actor, que é o agente, aquele que faz isso. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e até a próxima.